Fala moçada, beleza? Tranquilo? Eu estou aqui para mais uma explicação de slides de temas que foram trabalhados em nossas aulas na disciplina de Sociologia. E hoje a gente vai fazer uma breve reflexão sobre o tema democracia e cidadania e também sobre os direitos civis, políticos e sociais sob a ótica do Thomas Marshall. Então, assim, a gente vai fazer uma breve explicação dos slides. Alguns eu vou ler, outros eu vou apenas explicar. Mas vocês podem estar pausando aí os vídeos, né, para poder estar lendo ou anotando. Beleza? Então vamos lá então, pessoal. Então, primeiramente, a gente precisa refletir sobre algumas questões. Sobre o que é democracia, se é só votar, ser votado, na verdade, se o povo realmente tem um poder. Sobre o que é cidadania, será que temos direitos, será que não? Será que esse direito assiste a todos, né? Como se processam as articulações teóricas e práticas entre a democracia e a cidadania, principalmente, pessoal, dentro do Estado de Direito, do Estado moderno, dentro da política atual. São termos indissociáveis em diversas realidades sociopolíticas das civilizações. Então, a democracia e a cidadania, elas estão interligadas? Sempre foram assim, pessoal? Seus conteúdos conceituais e efetivos se transformam na história das sociedades humanas? Pois é, isso aí é uma questão também muito importante para a gente refletir. Como que foi se transformando a sociedade no decurso aí da história? Então vamos lá, vamos começar analisando, né, essa parte da democracia e da cidadania no contexto da antiguidade. Para isso, a gente vai retroceder aos séculos 7 e 5 antes de Cristo e ver como que os grandes filósofos analisavam, né, esses termos. E assim, a forma como a gente enxerga a política, a gente enxerga a cidadania, a democracia, isso nem era cogitado, pessoal, antes dos grandes pensadores, ou seja, antes dos grandes filósofos, né? Então, só a partir do século 7, o século 7 a.C., né, que passa a ter essa ideia de democracia e de cidadania. Então, até esse período, toda a essência humana, toda a sociedade era entendido como um plano sobrenatural, com grandes influências dos deuses, principalmente na Grécia Antiga, né? Em seu período clássico, entre os séculos 5 e 4 a.C., a civilização grega não se caracterizou pela unidade política. Ela era formada por diversas cidades politicamente independentes, autônomas sobre o ponto de vista político. Ou seja, na Grécia Antiga, nós tínhamos as cidades-estados, e essas cidades-estados, ou também estados helênicos, né, elas eram oligárquicas ou democráticas, elas eram divididas, não existia aí uma unidade para essas cidades, né? Essas cidades também recebiam o nome de polis. As polis, pessoal, eram aquelas cidades-estados em que tinha um espaço chamado ágora, como vocês estão vendo aqui, ó, né? E a ágora é onde se encontravam as pessoas para definir, né, para deliberar aquilo que era importante para a sociedade, né? Nas polis oligárquicas, os cidadãos eles eram classificados de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com o seu nascimento. Então, todos os cidadãos não eram iguais, muito pelo contrário, né? Os cidadãos eles tinham aí as suas classificações de acordo com o local de nascimento, com o poder aquisitivo. Um exemplo de polis oligárquica, né, foi a cidade de Esparta, né? Ou seja, só era verdadeiramente um cidadão aqueles descendentes do rei, na nobreza, entendeu? Ou seja, os direitos não assistiam a todos. Mas tinha também as polis que eram consideradas democráticas, em que a cidadania era mais ampla, em que havia aí um eixo maior, né, de liberdade política para todos. Então, nessa polis democrática, né, eram debatidas todas as decisões políticas da cidade em assembleia, e todos aqueles que eram considerados cidadãos poderiam participar. Mas aí vem a questão, todas as pessoas eram dignas de direito nessas polis democráticas?
Evidentemente que não, pessoal. Vou pegar aqui o exemplo de Atenas, que é talvez a polis democrática mais famosa do mundo grego antigo, né? Bom, nessa cidade, só era considerado verdadeiramente cidadão os homens com mais de 18 anos, né? E aqueles homens que tinham ascendência grega e ateniense. Eram excluídas as mulheres, os estrangeiros livres, mesmo aqueles que não eram escravos, tá? Os escravos também eram excluídos. Então, só que os cidadãos, eles eram considerados iguais tanto em direito quanto em deveres, ou seja, eles poderiam participar dos debates, das assembleias, poderiam colocar a sua opinião, poderiam ajudar a definir os rumos da cidade. Porém, pessoal, nem tudo são flores, né? Quando chegou ali no começo da Idade Média, por volta do ano 300, por volta do ano 300 depois de Cristo, entendeu? Isso foi acabando, isso foi minando. No ano 338 a.C., as cidades gregas elas foram subjugadas, ou seja, foram invadidas, né, pelo rei Filipe da Macedônia e incorporado ao poder imperial, ou seja, passou a existir o Império Grego Macedônico. E dentro desse sentido, pessoal, passou a ter um contexto de verticalização de poder. Então, passa a não existir mais o termo cidadania, o termo democracia, né? Passa a ser substituído pelo termo súdito, ou seja, as relações de poder passam a ser verticais. Então, pessoal, a partir do século III, na Idade Medieval, prevalece aí o contexto da vassalagem, da servidão, ou seja, a questão da democracia e da cidadania é excluída da sociedade. Isso aí vigora até o fim da Idade Média, né? Até os séculos XIII e XIV, quando se iniciam aí os estados modernos. Já os estados modernos, pessoal, eles são muito concentrados nas políticas monárquicas, ou seja, no poder absoluto dos reis. E esse poder absoluto dos reis passa a ser muito configurado também durante as grandes navegações no sistema colonial. Né? E há também ali as divisões entre a nobreza, o clero e a plebe, que é a sociedade. Isso vigora durante muito tempo, até o início do período contemporâneo, que se inicia aí com a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa e a Carta de Direitos do Homem, do Cidadão, onde começa a enunciar uma nova cidadania, uma nova democracia. Né? Além da Revolução Francesa, merece também destaque a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, e também a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, que leva em consideração o direito universal do homem, o direito à liberdade, o direito à cidadania. A ONU, pessoal, que tem como base aí a manutenção da paz no mundo, ela também adotou esses princípios de democracia, ou seja, ela incorpora a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948. A ideia é que todos os homens passem a ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações, não é verdade? Ou seja, o homem é um ser constituído de direito universalmente, segundo a ONU. E essas cartas constitucionais promovidas pela ONU, recheado, né, de valores de cidadania, né, elas são para todos os países, independente da sua estrutura política. Contudo, a ONU ela respeita a soberania dos países. É por isso que alguns países são antidemocráticos. Né? E, infelizmente, a ONU acaba não podendo interferir diretamente nesses países. Atualmente existe uma democracia que é muito forte em boa parte dos países pelo mundo. Ou seja, as pessoas podem eleger os seus representantes tanto no parlamento quanto no poder executivo. Aqui no Brasil, essa democracia ela existe. Né? Hoje as pessoas podem votar para vereadores, para prefeitos, para deputados, para governadores, para deputados federais, para senadores. Ou seja, hoje o cidadão tem o poder do voto, que é o principal símbolo da democracia.
Existe, evidentemente, uma separação entre executivo, legislativo e judiciário, bem como existe também, pessoal, a eleição que é periódica a cada 4 anos. E tudo isso é definido pela Constituição Federal, né? Isso mostra que a nossa democracia ela é moderna, ela é liberal, ela é representativa e, em tese, ela garante o direito de todos os cidadãos. Ela garante os direitos individuais, a liberdade de expressão, a liberdade de associação em grupo, de promover reuniões e assim por diante. Tudo isso é previsto na Constituição de 1988. Um exemplo dessa liberdade é a realização de plebiscitos ocasionais. Plebiscito é uma consulta popular sobre determinadas atitudes que o Estado deve ou não manter. Como, por exemplo, o slide aqui mostra, né, um plebiscito realizado em 2003, em que o Estado perguntou para o povo sobre o comércio e legalização de armas de fogo e munição, se a população concordava ou não. Para concluir, pessoal, tais problemas mobilizam disputas sociopolíticas, reflexões intelectuais, projetos políticos nas sociedades contemporâneas, tanto, né, do século XIX até os dias de hoje, implicando redefinições do conceito de cidadania, expandida e aprofundada com uma crescente inclusão da noção de direitos sociais. Bom, para a gente entender bem, tá? Nós passamos por uma evolução. Contudo, pessoal, o conceito de cidadania ele vem sendo formulado e reformulado o dia todo, né? Vem sendo reformulado de acordo com as necessidades da população. Agora nós vamos analisar um pouquinho a essência de cidadania sob a ótica do sociólogo britânico Thomas Marshall. Ele, em seu livro Classe Social e Status, né, Cidadania, Classe Social e Status, ele faz um estudo que engloba o sentido de igualdade de classes sociais, né, ele se fundamenta na desigualdade, ele divide essa noção de cidadania em 3 formas diferentes de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Vamos começar trabalhando com os direitos civis. Eles compreendem um conjunto significativo de direitos individuais, como os direitos da pessoa sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida. Ele se pauta nas ideias do John Locke, que define aí o ser humano individual, naturalmente como proprietário de si mesmo. São concebidos como os direitos naturais que recebem formas institucionais na sociedade civil. Abrange a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de associar-se com outros indivíduos. Os direitos civis, eles requerem a igualdade jurídica dos cidadãos, o reconhecimento que todos os seres humanos são iguais perante a lei. Vamos fazer agora uma breve análise sobre os direitos políticos. Esses direitos envolvem os direitos de participação, direta ou indireta, nos processos decisórios da vida em sociedade. Por exemplo, o direito de eleger representantes para o legislativo e para o executivo, bem como o direito de ser eleito para cargos públicos, sintetizando o direito de votar e ser votado. Consistem ainda, pessoal, na legítima possibilidade de atuação sociopolítica em movimentos sociais. Associações de bairro, sindicatos, entidades de classes, partidos políticos. Relaciona-se desta forma tanto com o aparato legal da democracia representativa, quanto com os mecanismos específicos de democracia direta constitucionalmente desenvolvidos. O fato de você participar de pastorais, de você poder participar de associações, de você promover reuniões em prol de um tema específico que é relevante para o seu bairro, para a sua sociedade, para aquela entidade que você está representando. Tudo isso faz parte dos direitos políticos. E, por fim, os direitos sociais. Os direitos sociais, eles reportam-se à satisfação das necessidades básicas dos seres humanos sob o ponto de vista natural e sociocultural. É os direitos ao trabalho, à alimentação, à habitação, ao transporte, à saúde, à educação, ao lazer,
as oportunidades de desenvolvimento intelectual e profissional, enfim, tem relação direta com o bem-estar social. Dessa forma, os direitos sociais exigem a redução das desigualdades sociais. Pessoal, isso é extremamente importante. Não tem como falar em direitos, não tem como falar em cidadania sem falar em redução das desigualdades sociais, sem falar em eliminação das condições de pobreza e de miséria, às quais se encontram submetidas parcelas expressivas das populações em muitas civilizações contemporâneas. É muito importante porque a nossa sociedade ela teve uma evolução. E ela não pode mais ficar pautada em cima de uma elite aristocrática. É necessário que haja aí uma redução da pobreza no mundo e que o direito à cidadania chegue a todas as pessoas. Isso na ótica do Thomas Marshall, e obviamente eu concordo com ela. É preciso observar, pessoal, que esses diferentes direitos de cidadania não são conjuntos isolados uns dos outros, ou seja, as fronteiras entre todos os tipos de direito, os civis, os políticos e os sociais, não são rigidamente demarcadas. Ao contrário, eles são interpenetrados, eles são interdependentes e interseccionados. Mas e a nossa sociedade atual, pessoal? Principalmente aqui no Brasil, né? É importante a gente analisar que a construção dos direitos políticos, civis e sociais na sociedade civil, no Estado, né, ela pertence, de certa forma, né, à sociedade como um todo. E a formação do Estado ela é pertinente para manter esses direitos. Assim, pessoal, quando há manifestações, e sempre há manifestações, que pode muitas vezes ser expressa por conflitos, né? Porque o Estado ele pode, de certa forma, responder ou não a essas exigências da população, acabam sendo determinantes. Essas manifestações, elas determinam as políticas públicas. Elas podem determinar as políticas públicas, desde, é claro, que haja coerência, mas a coerência também é determinada pela sociedade e pelas necessidades da sociedade. Então, é na dimensão política do Estado que se institucionaliza os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Uma coisa interessante que as lutas pela cidadania se intensificaram muito. E essa intensificação ajudou a mostrar as minorias sociais e os direitos relacionados às minorias sociais. E aqui eu vou fazer um parênteses, pessoal. Quando a gente fala em minorias sociais, nós temos dois conceitos analisados. O antropológico, que é o termo quantitativo, relacionado aí à minoria em termos numéricos, trazendo para o Brasil, no conceito antropológico, a minoria seriam os mais ricos, né? Porque representa 1% da população, né? Já no contexto sociológico, que é o que a gente está analisando aqui, né? Nós estamos analisando aqueles que vivem à margem da sociedade ou sob uma condição social de inferioridade. E aí nós podemos analisar os negros, idosos, crianças, os homossexuais. Então, ou seja, todas as pessoas que, de certa forma, vivem à margem da sociedade. E com a evolução da cidadania, dos direitos, né, aí tem também a questão das redes sociais, da internet, que deu mais visibilidade a esses grupos. Então, o Estado ele precisa, de certa forma, se intensificar ao ponto de atender mais esses grupos minoritários. E isso vem acontecendo muito nos últimos anos. Para concluir, podemos entender que democracia e cidadania são aspectos correlatos de uma realidade sociopolítica, implicando-se mutuamente. Não há democracia sem cidadania. Assim como o inverso também é verdadeiro. Não há cidadania sem democracia. Nessa perspectiva, as legítimas lutas sociais por cidadania são simultaneamente lutas pela democratização da sociedade, conduzindo até os instrumentos convencionais da democracia formal e representativa. Pessoal, o que nós conseguimos entender desses slides, de toda essa explicação? Não tem como você falar em democracia sem falar em cidadania. Não tem como você falar em cidadania sem falar na formação do Estado, na formação cultural do Estado. Não tem como você falar em direitos, cidadania e Estado
sem falar nas muitas formas de direitos que a nossa sociedade passa e também, pessoal, na forma em que esses direitos são relegados à sociedade como um todo. É muito importante que a gente tenha um pensamento bastante crítico em relação a isso. Bom, eu vou parar por aqui. Em outros vídeos a gente continua fortalecendo ainda mais esse pensamento. Espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham feito todas as anotações. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.